Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Nunes, trazendo agora a nossa aula 2 sobre logaritmos. E hoje a gente vai aprender a notação especial de logaritmo e a condição de existência do logaritmo. Vamos então à nossa aula de hoje? O que é notação especial, gente? Nós temos dois casos que nós temos uma notação especial do logaritmo, tá? Vimos na aula anterior que logaritmo, a gente vai ter aqui o b, que é o nosso logaritmando, a base, né? A e o x aqui, que é o nosso logaritmo, ok? Mas existe um caso que o seu logaritmo não apresenta base, a gente não coloca base. Esse caso é o caso mais comum de aparecer. Então, quando ele pedir assim, ó, logaritmo de 1000, não te apresenta base, você já tem que saber que a base aqui ela é 10. Então, logaritmo de base decimal, você não precisa apresentar base, tá? Se aparece um logaritmo de um valor que não apresenta base, você já sabe que ele é um logaritmo decimal, que a base dele é 10, ok? Então, se ele pediu aqui, ó, para calcular logaritmo de 1000, como é que fica esse cálculo, gente? Vamos lembrar da aula passada, logaritmo de 1000, então já sei que a minha base aqui é 10. Você já coloca o 10 lá para você não esquecer. Você quer descobrir o x, lembrando que logaritmo é expoente. Então, ó, base do logaritmo é igual à base da potência. Vai ficar 10 elevado a x. 10 elevado a x igual a quem? Ao logaritmando. Quem é o logaritmando aqui? 1000. Tenho que transformar agora esse 10 em potência de 10. Transformar 1000 em potência de 10 é muito simples, ó. Coloca a base 10. Conta quantos zerinhos tem aqui. Tem quanto, gente? 3. 10 elevado a 3. Simplifica as bases. X igual a 3. Pronto. Só isso. Ok? Então, o que eu preciso que você saiba? Se apareceu um logaritmo e não apresentou base, você já sabe que a base desse logaritmo é 10. Ok, gente? Tranquilo? E o segundo é o logaritmo neperiano. Ok? O logaritmo neperiano é quando aparece a base, esse ezinho aqui, ó. Esse ezinho aqui é um número racional e o valor dele é esse aqui, ó. 2,71828182 e assim vai, ok? É o conhecido número de Euler, legal? E aí você pode escrever ele dessa forma aqui, ó. NLN, logaritmo neperiano, ou logaritmo natural de A. Quando aparecer esse símbolo, logaritmo natural de B, o que significa? Que esse logaritmo aqui está nessa base, está na base E. Beleza? Então, apareceu ln, logaritmo natural, você já sabe que a base é E. E quem é E? Esse número irracional aqui, ó, 2,71828182. Legal? São duas notações muito importantes, porque às vezes vai aparecer um logaritmo lá sem base, e você vai falar assim, ué, se não tem base, ué, cadê a base do logaritmo? Como eu vou calcular? Então, se aparecer log sem base, base 10. Se aparecer ln, logaritmo natural, a base vai ser E. Ok? Tranquilo? Agora, gente, nós vamos verificar a condição de existência do logaritmo. Não é qualquer logaritmo que você vai conseguir calcular log, não. Ok? Vamos ver quais são as condições de existência. Vamos lá, pessoal. Vamos então agora determinar a condição de existência do nosso logaritmo. O que é isso? Não é para qualquer valor que a gente consegue determinar o logaritmo. Nós temos duas condições. Primeiramente, para a nossa base. A nossa base ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, a nossa base aqui, ó, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E o nosso logaritmando tem que ser maior do que 0. Beleza? Essa é a condição para que exista logaritmo. Então, se por acaso aparecer uma conta, logaritmo de 10 na base 1. Opa, a minha base tem que ser diferente de 1. Não serve, então não existe logaritmo. Ah, logaritmo de 14 na base menos 1. Olha, o A tem que ser maior que 0. Não existe logaritmo. Estão entendendo? Logaritmo de menos 40 na base 3. Olha, o logaritmando tem que ser positivo, tem que ser maior que 0.
Então, não existe logaritmo. Nós temos essas condições para que seja possível efetuar o cálculo de logaritmo. E quando aparece uma questão como essa aqui no exemplo 1, que ele pede para a gente determinar para quais valores reais de x existe logaritmo, nós temos que verificar para quais valores reais de x essa expressão aqui, ó, 5 menos x, seja positiva. Ela tem que ser maior que zero, porque o 5 menos x é o meu logaritmando. E qual é a condição de existência do logaritmando? Ele tem que ser maior do que zero. E é só você fazer isso, ó, 5 menos x maior do que zero. Menos x vai para o outro lado, vira o quê? Vira mais x, não é? Então, a minha condição é essa, ó. O x ele tem que ser um número menor do que 5. Se o x for um número menor do que 5, vai existir logaritmo. Quer ver? Vamos pegar duas situações. Ó, 5 menos x, vou fazer o meu x ser um número menor do que 5. Vou fazer o meu x ser igual a 2. Aí vai ficar 5 menos 2 resulta em 3. Se eu escrever logaritmo de 3 na base 2, vai existir logaritmo. Meu logaritmando, ele vai ser maior do que zero, ok? Agora vamos ao nosso segundo caso. Eu vou pegar um x maior do que 5. Vou pegar um x como 7, vai ficar 5, fazendo x igual a 7, tá bom? Vai ficar 5 menos x, só que o meu x agora vale quanto, gente? 7. Quanto que é 5 menos 7? Menos 2. Olha eu escrevendo no logaritmo. Logaritmo de menos 2 na base 2. Repara que o meu logaritmando deu o quê? Deu um valor negativo. Então, aqui ó, não existe logaritmo. Quando a gente faz essa conta, a gente determina os valores de x para que seja possível o cálculo do logaritmo. Viram como é que é simples? Quando acontece de aparecer a expressão na base, é o mesmo procedimento. Repara que a minha base, galera, ela aqui é o quê? X menos 3. Só que nós temos que prestar atenção que da base nós temos duas condições. A primeira delas tem que ser maior que zero. E a segunda delas tem que ser diferente de 1. E aí tu pega essa tua expressão, que no caso aqui é x menos 3, e coloca, tem que ser maior do que zero. E aí x menos 3 maior do que zero, a gente vai jogar esse menos 3 para o outro lado, ele vai se tornar positivo. Então, a nossa primeira condição é essa, x tem que ser maior do que 3. Para que seja possível calcular o nosso logaritmo aqui nessa segunda questão, o x tem que ser maior que 3. Mas aí nós temos uma segunda condição, que é o que? A nossa base tem que ser diferente de 1. E qual é a expressão que representa a nossa base aqui? É o x menos 3. Ela tem que ser diferente de 1. Menos 3 passa para lá, vira mais 3, né? Então fica x diferente de 1 mais 3. Quanto que é 1 mais 3, galera? 4. Então, no exemplo 2, para que exista logaritmo, tem duas condições. O meu x tem que ser maior do que 3 e também diferente de 4. Meu x pode ser 5? Pode. Pode ser 6? Pode. Pode ser 4? Não. Pode ser menos 2? Não. Meu x tem que ser um número maior que 3, desde que ele não seja o 4. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa foi a nossa condição de existência. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. E até a nossa próxima aula.